Obrigado. Vamos retomar, então, os julgamentos dos processos do dia 27/8, período das 9 horas da manhã. Processo 117, pronto-socorro infantil Luiz Franca, de minha relatoria. Trata-se de um lançamento de COFINS, referente aos meses de agosto, outubro, novembro e dezembro de 98. E o lançamento resultou de auditoria interna realizada em DCTF, em que foi apurada a falta de recolhimento da contribuição havida em decorrência de não localização do pagamento e da não comprovação do processo judicial utilizado para compensar a contribuição. É uma ação número 941748. O crédito tributário faz o total de 72.900. Cientificada a exigência, a contribuinte apresentou impugnação requerendo a improcedência sob o argumento de que pagara a Condarf e compensara as contribuições com crédito oriundo de decisão judicial. Tem dois aí com o microfone aberto. Tá tocando o telefone de alguém aí, pessoal. Tem o telefone tocando aí. Pronto. Não. Delegacia de Julgamento de Fortaleza julgou procedente em parte a impugnação, exonerando a exigência da multa de ofício, de 75%. Isso porque ele aplicou a retroação benéfica do dispositivo do artigo 18 da 10833, acumulado com o 106 do CTM. Não conheceu do litígio no tocante à compensação dos débitos lançados em auto de infração, por entender que a matéria encontrava-se em discussão em ação judicial proposta pelo contribuinte, no qual haveria identidade de objetos. O crédito para extinção dos débitos lançados era o mesmo discutido na ação 97.022.4937. Em recurso voluntário, preliminarmente, suscitou a nulidade do auto, com os argumentos: prescrição no curso do processo administrativo, porque ultrapassou os 5 anos entre a data de impugnação e ciência. A simples entrega da DCTF dispensa qualquer providência. Violação aos princípios da cientificação e da legalidade. No mérito, suscitou a impossibilidade do lançamento de crédito tributário objeto de demanda judicial por força do 62 do PAF. Inexistência de identidade de objetos entre o processo judicial e administrativo, pois o judicial é anterior e concedida a autorização da compensação. Os lançamentos não poderiam ter sido efetuados, pois o crédito tributário estava com exigibilidade suspensa e ainda impedidos por ordem judicial. Os juros de mora não poderiam ser exigidos em razão da existência do processo judicial. Ao final, requer que seja julgado nulo o auto, a improcedência ou a improcedência do auto, a reforma da decisão da DRJ é afastar a exigência que consta do auto infração. Posso ir para o voto, né? Em que pese haver preliminares de prescrição e nulidade em discussão e que demandariam maiores reflexões, o julgamento pende de decisão em relação à principal matéria do litígio e igualmente prejudicial, qual seja o entendimento dos julgadores a qual pela ocorrência da concomitância de objetos, a utilização dos créditos oriundos de ação judicial em compensação para a liquidação dos débitos informados em DCTF, então, entre este processo administrativo e outro judicial, da qual acarretou o não conhecimento e enfrentamento de tal matéria. Consta dos autos que os créditos não foram aceitos em razão da existência do processo judicial em nome de outro CNPJ. Assim, os débitos que restaram exigidos da COFINS são dos períodos 10 a 12 de 98, porquanto não foram compensados. Analisemos a existência ou não da concomitância. Segundo o voto da decisão recorrida, consta dos autos que o contribuinte postulou à Justiça a compensação dos débitos lançados com indébitos à vida em decorrência de recolhimento a maior a título de fim social. Obtida em sede cautelar a autorização para realizar a autocompensação, o
o impugnante fez então constar em sua DCTF tal informação, cuja veracidade não foi comprovada pela autoridade lançadora, do que resultou o lançamento tributário do débito correspondente ao valor compensado. Entende os jogadores que a identidade de objetos surgiram na medida em que o crédito com compensação informada na DCTF deveria ser reconhecido pela Justiça, mediante o estabelecimento da relação de débito do fisco, assim como a norma individual e concreta da compensação haveria de ser veiculada por sentença judicial, esvaziando dessa forma objetos da presente impugnação. Igualmente, se vislumbrara a identidade entre as pretensões deduzidas da esfera administrativa e judicial, pois a peça impugnatória trouxe à lume o fato da compensação como argumento apto a infirmar o lançamento de outra banda, essa mesma compensação compôs o pleito judicial na ação tal. Não compartilho do entendimento da DRJ quanto à concomitância de objetos, o que passa a fundamentar a seguir e ao perquirir estabelecer quais os objetos e razões de mérito discutidas nas esferas administrativa e judicial. No presente processo, o objeto é a discussão da extinção do débito de COFINS mediante compensação sem DARF, e as razões de mérito são os créditos que a recorrente afirma terem sido reconhecidos na ação judicial, nas duas, ordinária e cautelar, decorrentes do pagamento a maior de fim social nos períodos 9 de 89 a 3 de 92, apurado nos termos do Decreto-Lei 1904, com trânsito em julgado. Na ação judicial, o objeto é a suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo ao COFINS e a compensação desses, com vencimento a partir de 1 de 93, com base no artigo 66 da 8383, com os créditos pleiteados na ação final 657, relativo ao fim social, devido com base na alíquota de 0,5% no período 9,89 a 3,92. E os fundamentos fáticos e jurídicos são a declaração de inconstitucionalidade pelo STF dos decretos que majoraram a alíquota do fim social, essa é a razão jurídica, e o pagamento indevido do fim social no período 989 a 392, essa é a razão fática, conforme excertos da petição inicial da ação final 657, que estão na folhas 30 a 34, não vou ler. Vê-se que no processo administrativo não há discussão acerca da 1. Inconstitucionalidade da majoração da alíquota do fim social. 2. Apuração do fim social. 3. Possibilidade de compensação de indébito resultante da alíquota de 0,5% dos débitos da COFINS. E 4. Correção dos cálculos da atualização monetária. Essas são matérias que foram levadas à apreciação do Poder Judiciário e cujo provimento constitui-se fundamento para a contribuinte efetuar a compensação em DCTF nos termos do artigo 66 da 8383. Em outros dizeres, a contribuinte simplesmente efetuou a compensação dos débitos autorizados pelo Poder Judiciário, com vencimentos a partir de 93, em sua DCTF, informando que o crédito tinha origem em processos judiciais e aguardou a homologação do procedimento. Portanto, entendo inexistente a concomitância de objetos e pedidos nos processos submetidos à esfera administrativa e judicial. Evidenciou-se como medida inicial da contribuinte valer-se do Poder Judiciário para lhe assegurar, por meio da ação cautelar, o cumprimento da decisão a ser proferida em ação declaratória, cujo objeto seria o reconhecimento do crédito e o direito de sua utilização para fins de compensação com crédito fiscal com fundamento na 66 da 8383. Certamente, não constam dos autos todas as peças das referidas ações judiciais. Contudo, não fora óbvia a DRJ, em sua análise e julgamento, mas é de se presumir que o Poder Judiciário não vedou à administração fazendária o procedimento de verificações quanto à certeza e liquidez do crédito nas compensações efetivadas via DCTF. Dessa forma, a solução que a lide exige é o retorno dos autos à unidade de origem para a conferência dos cálculos, verificação da existência, suficiência e disponibilidade dos créditos apontados pela contribuinte, assegurados pelas decisões do Poder Judiciário, em confronto com as peças das ações judiciais. A preliminar e prescrição e demais matérias serão enfrentadas quanto ao conhecimento e mérito, no retorno dos autos com parecer da autoridade fiscal, quanto à regularidade dos valores de crédito utilizados na extinção parcial e integral do crédito. Diante do exposto, voto para converter o julgamento em diligência para que a unidade preparadora, 1. Intime o contribuinte a apresentar as peças das ações judiciais relacionadas a esses autos. 2. Realize os procedimentos que julgar necessários com fins à conferência dos cálculos, verificação da existência, suficiência e disponibilidade dos créditos apontados pela contribuinte, nos termos das decisões judiciais e utilizados na extinção dos créditos tributários formalizados no auto.
Ao final do procedimento, elabora o parecer pormenorizado acerca das pretensões do contribuinte e lhe dê ciência para que se manifeste no prazo de 30 dias. E após retorne ao CARF. Então foi isso. O DRJ não conheceu da impugnação por entender concomitância. Então trouxe aqui todos os fundamentos para afastá-lo. Sim? Desculpe, o conselheiro Laércio saiu. Conselheiro Laércio. Vamos aguardar. Você tem ideia do momento em que ele saiu? O áudio... Me parece que é na leitura do dispositivo. Ah, menos mal. Eu só vou confirmar com ele se ele leu o dispositivo e compreendeu. Voltei, caiu. Laércio, você ouviu ou pelo menos leu o dispositivo? Só o último parágrafo do dispositivo da conversão. Só o último parágrafo que você ouviu? Não ouvi. Não ouviu? O resto escutei tudo. Tá, então o dispositivo é converter o julgamento de diligência para a unidade preparadora e intimar o contribuinte a apresentar as peças das ações judiciais, depois realizar os procedimentos que julgar necessários com fins à conferência dos cálculos, verificação da existência, suficiência e disponibilidade dos créditos apontados pelo contribuinte, nos termos da decisão judicial, e utilizados na extinção do crédito tributário formalizado no auto. Ao final, ele elaborar relatório e dar ciência ao contribuinte para o contraditório. Então, esse é o voto. Elcio. Com o relator. Leonardo. Acompanhe, presidente. Macedo. Acompanha a diligência, presidente. Acompanha a diligência. Mara. Qual a diligência? Laércio. Acompanho. Márcio. Com o relator. Então, no item 117, processo 2003-89 do pronto-socorro infantil Luiz Franco, por unanimidade de votos, converteu-se o julgamento em diligência conforme foi lido e encontra-se gravado nessa sessão. Processo 118 também é da mesma empresa, contudo, tem outro desfecho. Esse é lançamento, então, deixa eu pregoar, né? É o 118, final 2006-24. Trata de lançamento do PIS com FIS, com fatos geradores mensais do ano 2002, com multa de 75%. De acordo com a descrição dos fatos, o contribuinte declarou recolher ao menor contribuição do PIS, apurado sobre a receita bruta levantada com base no livro Razão. E do PIS devido foi descontado na autuação PIS declarada em DCTF. Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação pedindo o cancelamento da exigência. Insurgiu-se contra a multa aplicada de 50% sobre a diferença apurada das contribuições e contra a falta de desconto da contribuição retida na fonte, levantada pela própria autoridade fiscal. A DRJ julgou o procedente em parte, exonerando a multa de 75%. Esse parcial provimento foi para deduzir do valor lançado a contribuição retida do contribuinte no período de apuração correspondente, conforme o demonstrativo de folha 89. Consignou ainda o voto do acordo recorrido que a multa foi de 75 nos termos da 44, nos termos do artigo 44.1 da 9.430, e não de 50%, como entender o contribuinte. Recurso voluntário suscita, não ocorreu a infração apontada, ou seja, não deixou de recolher o PIS, pois não auferiu renda como suposto pela autoridade fiscal. 2.
ofensas aos princípios da razoabilidade da verdade material em razão da autuação ter apurado, deve ser isso, as infrações por amostragem, o que restringiu o exame. A necessidade de prova pericial para se descobrir se a acusação fiscal corresponde à prática de ato infracional. O relator do voto da DRJ entendeu desnecessária a prova pericial sob o argumento de que tal diligência somente seria necessária quando houvesse controvérsia que demandasse o exame técnico. Requer a conversão do julgamento em diligência para apuração da verdade. Impossibilidade de aplicação de multa qualificada por inocorrência de fraude. Ao final, pede, seja declarado o auto nulo por absoluta falta de prova ou improcedência. Seja desconsiderada a multa qualificada, uma vez que não procedeu dolosamente. Caso não admitidos os argumentos, que seja convertido em diligência. Seja dado... Vou por voto. Inicialmente, impede verificar as matérias trazidas a litígio na impugnação e as que tenham emergido da decisão de primeira instância. Na impugnação, o contribuinte suscitou argumentos apenas quanto à multa de ofício que entendeu ser de 50% e a ausência da dedução do PIS retido. A decisão recorrida enfrentou apenas as duas matérias deduzidas na impugnação, sem qualquer abordagem, ainda que tangencial, dos temas ora inovados nessa instância. Ao contrário do que se alega, não fora solicitada diligência, exame pericial, nem aplicada a multa qualificada em decorrência de contestação de dolo ou fraude. Pois bem, conclui-se que todas as matérias em razões jurídicas trazidas a debate neste colegiado não foram suscitadas e nem enfrentadas em sede de julgamento de primeira instância pela DRJ, do que decorre a preclusão processual. E aí eu trago toda os argumentos aí em relação à preclusão. Então, a conclusão é, diante dessa não correspondência dos argumentos com os tópicos trazidos em recurso voluntário com o que se tem nos autos, meu voto é por não conhecer do recurso voluntário em face de sua preclusão consumativa. Elcio. Com o relator. Leonardo Andrade. Acompanhe, presidente. Leonardo Macedo. Tranquilo, presidente. Acompanho. Mara. Acompanhe. Laércio. Acompanhe. Márcio. Acompanhe, presidente. Então, o item 118 da pauta, processo 2006, final 2006-24, pronto-socorro infantil, por unanimidade de voto, não se conheceu do recurso voluntário em face de sua preclusão consumativa. Próximo é o 119, final 2010-11, Abrão Despachos Internacionais. Relatoria, Márcio. Com a palavra, conselheiro. Ok, presidente, obrigado. Replico o relatório utilizado pela DRJ para retratar os fatos. Trata-se de uma manifestação de inconformidade manejada pela pessoa jurídica acima identificada, doravante denominada manifestante, contrariamente ao despacho decisório número 353 da DRF, que não homologou as compensações apresentadas em formulário e juntadas aos autos de folha 3, 4, 28 e 29. Preliminarmente, a autoridade tributária destacou a dificuldade em entender o fundamento do direito creditório posto à ausência da descrição da situação fática e elaborou a própria versão dos fatos a partir dos documentos carreados aos autos. Entendeu que a manifestante protocolizou o presente processo para obter a compensação de valor referente a COFINS depositado judicialmente, convertido em renda da União, porém, oriundo de nota fiscal cancelada. Com base na legislação correlata, a fiscalização chegou à conclusão de que os depósitos judiciais devem ser tratados pela autoridade judicial, não possuindo autoridade administrativa competência para imiscuir-se nesta seara. Sequer a transformação do depósito em pagamento definitivo detém o condão de modificar esse entendimento. Salientou também
a dificuldade operacional em desenvolver os valores advindos de depósitos judiciais ou extrajudiciais, conforme nota conjunta RFB, número 3 de maio de 2011. Ciente do despacho decisório, em 5/7/2011, a manifestante sintetiza a situação fática em torno da lide. Por meio de writ, ela deseja isentar-se da Confins com fulcro na súmula 276 do STJ, tendo efetuado os depósitos judiciais a que se refere o artigo 51, inciso 2 do CTN. Destaca que, em junho de 2008, efetuou erroneamente o depósito correspondente à contribuição calculada sobre a nota fiscal cancelada, e que este numerário integrou indevidamente a composição dos valores convertidos em renda da União, após o trânsito em julgado desfavorável à sua pretensão. Em seguida, a manifestante apresenta os documentos comprobatórios trazidos aos autos e as premissas incontroversas sobre o que se funda seu pedido de compensação, antes de chegar ao ponto nuclear da questão de que a decisão da autoridade fiscal contraria o entendimento jurisprudencial da Receita Federal, sendo, sim, cabível a apreciação de compensação de valores depositados judicialmente a maior. A Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Fortaleza julgou improcedente a manifestação de conformidade, folha 157, e a decisão foi assim emendada, conforme transcrevo. Inconformada, a recorrente apresentou recurso voluntário, nas folhas 75 a 178, requerendo o reconhecimento do crédito sem acrescentar novas provas. É o relatório. Pode ir para o voto. O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, eis porque tomo conhecimento. A questão proposta inicialmente pela recorrente diz respeito a pedido de compensação manual com base em crédito no valor de R$ 30.023,90, referente a COFINS de depósito judicial, realizada em junho de 2008, que alega ter sido efetuada em valor superior ao devido. Os débitos são relativos a COFINS não cumulativo, referente ao período de apuração, fevereiro, março e abril de 2010. Inicialmente, a negativa da homologação se deu porque a Receita Federal entendeu que não tinha competência para interferir em valores objeto de depósito judicial, concluindo o despacho decisório da seguinte forma: considerando que a Receita Federal do Brasil não possui competência para interferir em valores que tenham sido objeto de depósito, proponho a não homologação das compensações, com o prosseguimento da cobrança dos débitos indevidamente compensados, ressalvando que a cobrança deve ser suspensa caso o contribuinte apresente manifestação de conformidade contra a não homologação das compensações, conforme faculta o anteriormente transcrito artigo 66 da IN 900 de 2008. A questão da competência foi superada pelo julgador de piso, que, ao apreciar a manifestação de inconformidade, concluiu que, dessa forma, entendo que a manifestante teria o direito de requerer a compensação com débitos próprios do depósito judicial supostamente indevido, mesmo porque já está convertido em renda da União, pagamento definitivo, mostrando-se impraticável a devolução de que trata o artigo 1º, parágrafo 3º, inciso 1 da 9703 de 98. Do mais, oportuno destacar que o depósito judicial convertido em renda da União não é defeso de ser objeto de pedido de compensação, conforme a lista exemplificativa arrolada no artigo 34, parágrafo 3º da 900 de 2008. Contudo, no mérito, negou ao recurso voluntário porque entendeu que o crédito não possui liquidez e certeza suficiente para a homologação do pedido de compensação, sendo que baseou o seu voto na apuração realizada com as provas que há nos autos. Isso porque a recorrente ampara o seu crédito em nota fiscal cancelada, conforme se pôde extrair do manifesto de inconformidade. Vejamos.
A título de complementação dos esclarecimentos, a contribuinte informa que, através do mandato de segurança referido no relatório, a contribuinte pretendia ver-se isentada do pagamento da COFINS, com amparo na súmula 276 do STJ. Durante o trâmite da ação mandamental, a contribuinte efetuou o depósito da COFINS. Em junho de 2008, a contribuinte depositou judicialmente por erro a COFINS decorrente de uma nota fiscal que fora cancelada e cujo crédito nela representado aquela jamais recebeu. O pedido vinculado através do mandato de segurança foi rejeitado em primeira e segunda instância, bem como nas instâncias especial e extraordinária. Transitado em julgado, a decisão foram os depósitos judiciais efetuados pela contribuinte, transformados em renda da União, inclusive aquele relativo à nota fiscal cancelada. Diante desse cenário, a DRJ passa a analisar a documentação apresentada pelo contribuinte com a finalidade de encontrar correlação entre a dita nota e o pagamento declarado, como superior ao devido no depósito judicial. Dessa análise, se extrai os seguintes apontamentos. Assim, verifica-se que a manifestante anexou nos autos as 3 vias da nota fiscal de serviço, nota fiscal 32224, de que fala o artigo 193, mas não há declaração de motivos do seu cancelamento. Do documento fiscal emitido em 2 de maio de 2008, em favor da W Torre Engenharia de Empreendimentos, no valor de R$ 652.693,30. Consta retenção na fonte, inclusive nos valores mencionados. Ela ainda juntou o livro Razão, de maio de 2008 a 30 de maio de 2008, em que não está escriturado a nota fiscal em referência, nota fiscal 32224, e sim apenas a linha valor nota fiscal 32338, W Torres num valor bem aquém, de 334,82. O documento de arrecadação para depósito judicial ou extrajudicial no valor de R$ 35.436,61, uma tabela de produção própria, os cálculos da COFINS no mês de maio de 2008 e o ofício 4837733, que transformou em pagamento definitivo os valores. No que se refere ao primeiro parágrafo, verifico que o julgador de piso entendeu pela necessidade de declaração de motivos pelo cancelamento da nota fiscal. Contudo, considero que o estado em que a nota fiscal foi emitida, o Rio Grande do Sul, caso aqui o estado, não havia essa exigência, bastando a apresentação das 3 vias, como bem mencionou o recorrente, no qual transcrevo parte dessa sustentação. Nesse ponto, assiste razão ao recorrente quanto à comprovação do cancelamento da nota, objeto do debate. Passamos agora à análise das demais provas que já foram tratadas no destaque, feito acima no acórdão recorrido. Acrescento que não há nos autos a data de cancelamento da nota fiscal emitida em maio de 2008, e que o depósito judicial que o recorrente alega ser referente a essa nota, em específico, foi realizado em junho de 2008, de onde se presume que até esse momento não teria ocorrido o cancelamento, fato este que não teria o recolhimento a maior, óbvio. Observo que o julgador de piso buscou provas da escrituração dessa nota nos registros contábeis da empresa e não localizou. Fez um comparativo global das transações comerciais entre a recorrente e a empresa W Torre e não localizou nesse registro uma relação com os valores discutidos aqui no processo. O ordenamento contábil tributário não abre margem para a emissão de nota fiscal sem a devida escrituração, sem que ocorra o registro no livro, sem que ocorra o seu registro no livro dos serviços prestados. Nesse passo, também foi um entendimento da solução de consulta número 4, COSIT,
de 2017, no qual menciona o Decreto-Lei 1598, reproduz aqui o artigo 9º, e no item 17 assim dispõe. Assim, constata-se que, entre outros efeitos, a emissão da nota fiscal gera contra o emissor presunção relativa de veracidade das informações e necessidade de escrituração contábil fiscal correspondente, servindo como instrumento probatório para o fisco, ainda que haja irregularidades procedimentais em sua emissão. Nesse passo, então, como se vê, a escrituração da nota fiscal é obrigatória, mesmo que seja posteriormente cancelada. Considero que as devoluções de venda, também denominadas vendas canceladas, constituem-se contabilmente em redutores da receita operacional bruta. Ocorrendo a devolução de venda, o valor correspondente a essa devolução deverá ser contabilizado em conta própria, como redutora da receita bruta das vendas, debitando receita de vendas de cliente, creditando cliente. Por seu turno, em se tratando de cancelamento, após a escrituração da nota fiscal no livro registro de saída, caso em que os tributos passam a figurar como devido, se faz necessário para efeito de anulação do lançamento de estorno na escrita fiscal. Voltando ao que constou na solução de consulta 4, já mencionada, ela ratifica a necessidade de registro contábil da nota fiscal cancelada, conforme podendo notar no trecho em negrito, que menciona o artigo 167 da Lei das SA 6.404, onde prescreve que a escrituração será mantida em registro permanente em obediência aos preceitos da legislação comercial e desta lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência. Toda essa construção ela serve para demonstrar que a ausência de registro contábil da nota fiscal não pode ser chancelada de ilegalidade por este Conselho. Permitir a compensação de valores sem que tenha de forma inequívoca a certeza de que o crédito possui origem formalmente reconhecida é contrariar o preceito do artigo 170 do Código Tributário Nacional, no qual transcrevo. Diante de todo exposto, visto que o crédito requerido não está revestido de liquidez e certeza, nego provimento ao recurso voluntário. É como eu voto. Ok. Eu estava Com o relator. Leonardo Andrade. Estava na dúvida aqui, presidente. Não sei se uma diligência não. Será que não aclararia essa situação? Porque em princípio foi indevido realmente ao recolhimento. Eu parti de um pressuposto seguinte: se ele tivesse demonstrado que, apesar de não ter contabilizado na escrituração dele a nota fiscal, nem o momento da sua emissão, nem o momento do seu cancelamento, se ele demonstrasse inequivocamente que a escrita fiscal tem 100 de receita bruta, sem essa nota fiscal, mas ele calculou a contribuição com base em 110, e esse 10 é justamente o valor da nota fiscal, aí sim ficaria demonstrado que ele errou na escrituração, né, e calculou a contribuição. Mas pelo que o relator expôs aí, não foi feita essa demonstração. Seria até facilmente constatado, né, se houvesse essa providência. Exato, exato. Presidente? Sim? Com esse esclarecimento adicional, eu vou acompanhar o relator. Obrigado. Leonardo Macedo. Confortável com a negativa do Dr. Márcio. Acompanho. Pedro. Uma coisa que para mim pegou aí é
é o valor, é a falta de escrituração correta e o valor do que está marcado lá ser diferente também, né? Então, realmente, a nota fiscal aí para ser cancelada, era bom que ele falasse, a venda foi cancelada, já trouxesse mais aí. Existe indício, eu até não sei se eu iria atrás, mas eu vou, pelo princípio da colegialidade, acompanhar o relator. Perfeito, obrigado. Mara, Acompanhe o relator. Laércio, Acompanho o relator. eu também acompanho. Então, item 119, final 2010-11, Abrão Despachos Internacionais, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso voluntário. Próximo item, 120, final 2003-50, Coromoda Feiras Comerciais, relator Márcio Costa. Ok, presidentes. Só um segundo. Eu tô ficando expert em leitura labial. Nego o provimento, dou o provimento, acompanho. Exatamente, a gente vai seguir o modelo daqui a pouco, Mara. O aplicativo podia fazer reconhecimento, né, também de voz. Pronto, presidente. O presidente da República não manda a gente ter libras aqui também, já pensou? Toda sessão tem que ter um tradutor de libras. E devia ter exatamente uma janelinha a mais aqui, né, com alguém só... Pronto, presidente. Por favor. Às vezes, Mara, eu presto mais atenção no de Libras do que no discurso. Eu fico vendo aquilo lá e me distrai. É que você não viu o tradutor de Libras num show de rock. Você viu esse dia? Foi engraçado. Assim. Bem engraçado. Mas é necessário nos discursos do presidente, né? Não, com certeza. Só que às vezes tira a atenção, né? Você olha aquilo lá e não olha, mas não escuta mais nenhum discurso. É uma linguagem, né, totalmente diferente. Interessante. Então, vamos lá, Márcio? Vamos lá. Começar a leitura do relatório. Vamos lá. 120, o item. 120. Coromoda Feiras Comerciais. O relatório produzido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento do Rio de Janeiro sintetizou os fatos nas seguintes palavras. Trata o presente processo de auto de infração, número 65013, lavrado em junho de 2003, contra contribuinte acima identificado, apurado em auditoria interna efetuada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil, em São Paulo. Relativo à insuficiência de recolhimento do PIS, declarada em DCTF, abrangendo os 4 trimestres de 98, no valor de 60.08757, multa de ofício no valor de 15.06568, além de juros de mola de 56.206,75, totalizando 161.360, valor a ser atualizado no ato do pagamento. Da impugnação, o contribuinte cientificado em 11 de agosto de 2003 pela via postal, na lavratura do auto de infração número 65.013, formalizado no processo final 2003-50, apresenta impugnação em setembro de 2003, alegando, em síntese, que não possui débito com a Fazenda Nacional, posto que os créditos cobrados encontram-se regularmente recolhidos. Junta DARFs, que a seu juízo comprovam a quitação do tributo reclamado, informa que a equipe da cobrança que os pagamentos citados pelos interessados não está disponível, e assim dispôs o relatório. A impugnação foi julgada improcedente, com a seguinte ementa, no qual transcrevo. Resumidamente, conforme se pode notar, pela ementa, no qual eu estive de ler, embora a impugnação tenha sido julgada improcedente, houve exoneração da multa de ofício com base no princípio da retroatividade benigna. Inconformada,
Inconformado, o recorrente apresentou recurso voluntário no qual demonstra ter ocorrido declaração em duplicidade dos débitos objeto da multa e junta as provas que entende ser necessária. Requer provimento ao recurso ou, subsidiariamente, que o julgamento seja convertido em diligência para apuração das alegadas declarações em duplicidade. É o relatório. Pode ir ao voto, por favor. Okay. O recurso é tempestivo e preenche os requisitos para sua admissibilidade e, por isso, dele tomo conhecimento. Trata-se de processo administrativo fiscal, instaurado com base no auto de infração 65013, que apurou a ausência de pagamento de valores do DCTF do primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre do ano de 98. Em sua defesa, a recorrente alega que declarou o mesmo tributo em duplicidade quando elaborou declarações complementares. Então, pelo que consta nos autos e nas informações prestadas pela parte, fisco e contribuinte, podemos concluir que houve sucessivas declarações de DCTFs, originais e complementares, ao longo do ano de 1998, e que os débitos relacionados a estas declarações complementares não foram pagos, porque, segundo o recurso voluntário, tratou-se, na verdade, de declaração errônea em duplicidade, sendo certo que essa ausência de pagamento deu origem à autuação e, consequentemente, ao débito tributário objeto desse processo administrativo fiscal. Considerando que a multa de ofício foi afastada pelo julgador de piso, cabe a análise apenas da legalidade da cobrança. Inicialmente, cumpre observar que à época era possível complementar a DCTF com base no que dispunha a IN normativa SRF 45 de maio de 1998, seu artigo 5º, no qual transcrevo. Feito esse esclarecimento, passamos a analisar as informações prestadas pela recorrente no que se refere às razões pelas quais entende que já efetuou o pagamento do que entende ser devido e que o erro foi apenas em declarar em duplicidade seus débitos de PIS para o ano de 1998. Com a finalidade de comprovar ter incorrido em erro nas informações prestadas na declaração de débito, a recorrente apresentou o seguinte quadro explicativo, no qual coloco abaixo. Em complemento ao que consta no quadro citado, foi juntado ao recurso voluntário as ditas DCTFs, DARFs e livro-razão, folhas 697 e seguintes. A recorrente pede que o julgamento seja convertido em diligência para que essas provas sejam avaliadas em conjunto com a DIPJ entregue ao fisco à época. Passou uma moto aí, hein? No sentido da prevalência da verdade material, que ademais é um dos princípios que regem o processo administrativo, de forma excepcional, passo a analisar as provas juntadas aos autos apenas no recurso voluntário. Entendo que o auto de infração foi baseado em confrontação de documentação declarada pelo contribuinte, sendo certo que seria muito coincidência que as DCTFs complementares possuíssem débitos de valores idênticos às DCTFs originais conforme foram declaradas. Apesar da complementação das alegações da recorrente e a correspondente documentação comprobatória terem sido apresentadas apenas em sede de recurso voluntário, o que, em tese, estaria atingido pela preclusão consumativa, entendo que estes devem ser aceitos em obediência ao princípio da verdade material, com respaldo ainda na linha C do parágrafo 4º do artigo 16 do Decreto 70.235, quando a juntada de prova destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, normalmente quando a turma de julgamento de primeira instância manteve a cobrança do débito com base no argumento de que não constou o pagamento do que foi declarado em DCTF, não tendo sido apresentadas provas adequadas e suficiente a comprovação do recolhimento, quando tal questão não for abordada no âmbito do auto de infração. Nesse sentido,
Os documentos colacionados ao recurso voluntário são indícios de provas e, em tese, ratificam os argumentos apresentados. Contudo, a confirmação do valor da contribuição recolhida no período não se limita à análise das similaridades de valores declarados, sendo necessário ainda verificar, na apuração, como um todo, se o recolhimento foi adequado ao que de fato era devido. Nesse passo, em que pese o direito da interessada no exame dos elementos comprobatórios, bem como para que não haja supressão de instância, uma vez que os documentos apresentados não foram objeto de verificação quando da emissão do respectivo despacho decisório, nem tampouco foram utilizados como fundamento para aquela decisão, compete à Delegacia da Receita Federal de origem apreciar originalmente a documentação juntada à manifestação de conformidade e ao recurso voluntário, a fim de que seja verificada a ocorrência ou não de duplicidade de preenchimento dos débitos do PIS e DCTF complementares, levando em consideração, inclusive, as demais declarações acessórias entregues no período. Ante ao exposto, voto no sentido de converter o presente julgamento em diligência para que a autoridade administrativa confirme a inexistência do débito declarado em duplicidade a par dos elementos probatórios já presentes nos autos, bem como de outros existentes nos sistemas internos da Receita Federal. Havendo necessidade, o recorrente deverá ser intimado a prestar esclarecimentos adicionais, bem como produzir novos elementos de prova que se mostrarem necessários a elucidar a elucidação dos fatos, como livro, notas fiscais, etc. Ao final da diligência, deverá ser elaborado um relatório conclusivo abarcando os seus resultados, que deverão ser cientificados ao recorrente, oportunizando o prazo de 30 dias para se manifestar, após que os autos deverão retornar a este CARF para prosseguimento. É o meu entendimento e é como eu voto. Fecho aqui, presidente. Ok, obrigado. Conselheiro Elcio. Eu concordo com o relator. É só uma sugestão, Márcio, aqui no encaminhamento final, que você fala aqui, para que a autoridade administrativa confirme a inexistência do débito. Eu acho que talvez ficaria melhor, confirme a existência ou não do débito. Porque senão parece que já está indicando que é inexistência. É um detalhe bobo, mas... Não, perfeito. É pertinente, conselheiro Elcio. Acompanho. Okay. Leonardo. Acompanho. Macedo. Acompanho. Pedro. Acompanho. Mara. Só esclarecimento que, Márcio, esses documentos ele apresentou só em recurso voluntário? Sim. Ele não tinha apresentado antes, não, né? Deixa eu confirmar aqui, mas eu acho que sim. Estou tentando abrir seu arquivo aqui, mas demora, né? Demora, Às vezes é mais rápido e não é processo do que abrir na pasta T. Pois é. Também estou vendo isso. Alguém já está com o processo aberto? Eu estou abrindo aqui também. No seu voto, você fala aqui que ele apresentou no recurso voluntário. Só confirmando aqui, mano. Foi juntado ao recurso voluntário, DCTF, DAFES e livre razão. Foi. É isso mesmo. É isso mesmo, conselheira Mara. Tá, eu acompanho. Ok. Laércio. Eu acompanho. Eu também acompanho. Item 120, final 2003-50, Coromó das Feiras, por unanimidade de votos, converteu-se o julgamento do recurso em diligência com retorno à unidade administrativa a confirmar a existência ou não do débito declarado. Perfeito, eu providenciei esse ajuste. O restante do dispositivo conforme restou gravado. Um minutinho aqui, bem rápido aqui. Vamos interromper e liberar a Ana Tereza